Boa noite a todos, que eu vi, que eu não vi. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Quem é a primeira vez, sejam bem-vindos. E que possamos juntos encontrar nessa casa de Jesus a paz, a harmonia, o equilíbrio que nós precisamos para o nosso dia a dia, né? Porque geralmente se nós estamos aqui é com alguma finalidade. E aproveitar, convidar todos que estão com vontade de conhecer mais profundamente a doutrina espírita, o curso que nós temos aqui, agora é online, né? Por enquanto, no sábado, mas quem tiver interesse é só falar com o Diego, não é? Temos aqui a biblioteca que está à disposição, levar os livros, ler, depois traz, pega mais um pouquinho e aos poucos vai conhecendo a doutrina espírita. E à medida que a gente vai conhecendo essa doutrina abençoada, nós vamos conseguir, no nosso interior, resolver tudo que está enroscado. Que aí nós vamos conhecer o porquê que nós estamos passando por certas situações e como resolver. Então, por isso que fala, Jesus deixou bem claro, né? Que ele ia enviar um Consolador prometido. E realmente a doutrina espírita é um consolo para nossas almas. Porque é na hora das provas, das dificuldades, é que nós percebemos aquilo que nós estudamos está funcionando. Então fica um convite a todos aqui. Leiam, está à disposição, livros maravilhosos, né? E o curso online, para quem desejar, é só falar com o Diego. Agradecendo a todos pela colaboração com o Enxoval dos Bebês, com as cestas básicas, com o auxílio aos irmãos que vivem em situação de rua, que são assistidos pela nossa casa, e com toda a ajuda para a nossa casa também, que aqui paga aluguel, luz, água, material de limpeza, material de higiene. Então o gasto é bem grande, não é? E a situação não está fácil. Então a colaboração de vocês está sendo muito preciosa. Tá? Os bebês que vão reencarnar agradecem, não é? Nós não conhecemos quase nenhum deles, mas trabalhamos intensamente para que isso aconteça. O primeiro acolhimento, com certeza, é da nossa parte aqui. Então agradeço a todos. Cada um que está colaborando lá em cima, no plano espiritual, está tudo marcadinho. E é uma gratidão muito grande. Qualquer colaboração será bem-vinda. Em qualquer situação, os irmãos de rua que precisam demais de ajuda, não é? Se eles estão lá na rua, é porque eles já perderam a vontade de tudo. Se entregaram e falaram, agora deixa rolar, né? Alguém sabe o motivo? Não. Porque para alguém saber o motivo, precisa colocar o sapato dele, o chinelo dele, andar no mesmo caminho que ele andou e nascer na mesma casa que ele nasceu. Então nós não podemos julgar. Porque quem troca o seu lar pela rua tem motivos muito sérios, não é? Então vamos colaborar e vamos fazer o nosso melhor, tá bom? E que todos nós possamos ter uma noite abençoada nessa Assembleia de Luz, receber com muito carinho a nossa querida Ana Lu, que veio trazer mais um pouquinho dos seus conhecimentos para nós, que ela seja envolvida com muito amor, com muito carinho, pelo plano maior, pelos bons espíritos, e que possa transmitir tudo aquilo que ela se propôs a fazer. E que ela possa receber espiritualmente a energia e o amor e a gratidão do coração de cada um de nós, que ela leva isso como um presente para ela. Tá? Então eu convido a todos para fechar os olhos, e mais uma vez nós vamos nos harmonizando. Chegou o pequenininho. Corre que você está atrasado, rapaz. Que lindo. E vamos assim nos harmonizando, fechando os nossos olhos. E mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa do nosso Mestre Jesus, em busca da luz que tanto precisamos, para clarear um pouquinho as trevas da nossa imperfeição. Agradecer aos mentores desta casa, essa legião de companheiros, que bem anteriormente já prepararam esse instante para nós. A equipe espiritual responsável por esta casa, que com carinho nos preparam tudo e espera a nossa colaboração e depende da nossa contribuição para a execução aqui na Terra. Agradecendo aos mensageiros do bem, aos espíritos de luz, à equipe socorrista de Jesus, agradecendo ao nosso Pai Criador, ao Mestre amado, a doce Mãe Maria Santíssima, Mãe de Jesus, mas a nossa Mãe espiritual,
agradecendo ao nosso anjo da guarda, nosso mentor amigo, que nos trouxe até aqui para nos auxiliar nas nossas dificuldades. Muitas vezes, em resposta às nossas orações, aos nossos pedidos, nos mostrando como fazer para encontrar a resposta e o auxílio que precisamos. Bendita seja a doutrina espírita. Bendito seja esse Consolador que Jesus prometeu e está junto conosco, que nos esclarece, que nos ilumina, que nos conduz e que nos mostra o caminho a seguir. Basta perseverança, determinação e muita fé. E assim, agradecidos, pedimos licença, Senhor, para iniciar esse encontro de amor, essa assembleia abençoada, que seja a luz em nossas vidas, nos fortalecendo, nos guiando, para que possamos, ao sair daqui, levar a certeza no coração de que não estamos sós, estamos amparados, que o nosso Pai Criador, pela sua infinita misericórdia, nos oferece milhões de oportunidades para que possamos nos tornar pessoas melhores. E é com essa gratidão que elevamos, Senhor, a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Livra-nos, Senhor, do mal que habita dentro de nós, as nossas imperfeições e maldades, mas livra-nos principalmente do mal maior, que é vivermos afastados de Ti e dos Teus ricos ensinamentos. Que assim seja, e assim é, graças a Deus. Seja bem-vinda, Ana Lu, a vez é sua. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada pelo carinho. Obrigada pela presença de todos vocês encarnados, que eu posso ver, e todos os amigos do plano espiritual, que a gente tem certeza que estão aqui também. Quando eu estava procurando algum tema para preparar para a palestra dessa noite, eu gosto muito desse livro, já usei em várias palestras, foi minha mãe que me deu, chama-se Ave e Luz. E ele conta um pouquinho da história dos discípulos de Jesus, do bate-papo deles com Jesus no dia a dia. É uma leitura gostosa e fala de algumas passagens. E hoje fala a respeito de Mateus nessa passagem. Mateus estava indo para um encontro, como a gente que vem às quintas-feiras aqui para esse encontro aberto, para aprender um pouco mais a respeito de Jesus, mas ele tinha o privilégio de estar pessoalmente com o Mestre. Então, ele, nesse caminho, indo para Betsaida, para a reunião da noite, eles iam a pé sempre, então eles saíam muito cedo e iam caminhando. E durante essa caminhada, ele pensava o tempo todo em todos os milagres e todos os feitos de Jesus. E ele dizia assim, puxa vida, como é que a gente pode chegar perto, né, da perfeição do nosso Mestre, que com uma simples palavra, com um olhar, com um toque de mão, com um desejo sincero do seu coração, era capaz de curar pessoas. Ele dizia, eu gostaria muito de poder fazer a mesma coisa, eu gostaria de ser médico de almas como Jesus é. Enquanto ele estava indo, ele passou por um casebre muito humilde, muito simples, percebendo, né, pela situação, um barulho, uma agitação, algumas pessoas chorando, algumas pessoas gritando. Ele parou ali na porta e disse, vou me oferecer para entrar, ver se posso ajudar em alguma coisa. Ele estava a caminho do seu encontro com o Mestre. Então ele bateu na porta e pediu para entrar. Só que Mateus, ele era cobrador de impostos, antes de ser o seguidor do nosso Mestre Jesus. E assim que abriram a porta da casa, um senhor muito idoso que estava aos pés da cama de uma criança muito doente, olhou e se assustou e disse, o que você faz aqui na nossa casa?
já não chega você nos cobrar, levar o nosso dinheiro para Roma? O que você está fazendo aqui? O que você pretende fazer aqui? Ele, naquele mesmo momento, né, olhou para dentro de si e disse a ele: eu estou aqui como amigo, querendo fazer alguma coisa para que eu possa auxiliar vocês, de alguma maneira eu posso ajudar? E aí, naquele momento, quebrou aquele gelo e aquele senhor permitiu que ele chegasse perto daquela criança. A criança era muito doente, estava há 12 anos numa cama, tinha todos os problemas, eles relatam aqui, mas era muito triste. E a criança realmente estava passando por um momento de dor muito grande e a família junto ali. E ele disse: agora vai ser o momento de eu testar a minha fé. Porque Jesus me disse a todos nós, que se a gente tivesse fé, a gente poderia fazer o que ele faz, o que ele fez e muito mais. Então vai ser nesse momento que eu vou colocar em prática isso que Jesus me ensinou. E ele orou assim fervorosamente ali nos pés da cama daquela criança, que estava agonizando, estava nos seus últimos momentos. E a família inteira olhando para ele, olhando o que estava acontecendo. A criança deu um suspiro e se entregou. Naquele mesmo momento foi um silêncio. Ele ficou numa angústia, ele pedia: pai, faz essa criança levantar, faz ele renascer, coloca essa criança de pé, com saúde aqui diante da sua família. E rezava e nada. Naquele mesmo momento ele percebeu que a criança não estava mais ali, que tinha feito a passagem, abaixou a cabeça e saiu angustiado até a porta e falou: meu Deus, eu não fui capaz de fazer nada por essa criança, nada por essa família. Quem sou eu pensando poder fazer alguma coisa? Quem sou eu podendo me comparar com o nosso Mestre Jesus? E ele ia saindo pela porta quando alguém pegou pelo braço. Ele se assustou e falou: agora vou ter que ser responsável por aquilo que eu pratiquei. E era justamente aquele senhor, que era o avô daquela criança, que o pegou pelo braço e disse: muito obrigada, Mateus. Eu estou assustada, assim, disse: mas como você pode me agradecer? Pois eu rezei tanto pelo seu neto e não consegui trazer a vida dele. Ele falou: você fez por ele o que a gente pedia há muitos anos. Essa criança há 12 anos sofre, desde que nasceu, são muitos sofrimentos. E ele não conseguia se desligar da matéria. E o que eu pedia fervorosamente em oração nesse momento é que ele tivesse paz suficiente para poder se desligar e voltar para a pátria espiritual. E você nos ajudou muito nisso. Então, a minha eterna gratidão. Aí Mateus saiu com aquele coração apertado dali. Foi caminhando devagar e foi se encontrar com o Mestre Jesus. Chegando lá, obviamente, Jesus sempre fazia assim, né? Quem quer perguntar alguma coisa para mim? Quer dizer alguma coisa? Aí Mateus, na mesma hora, levantou e disse a ele: mestre, me fale a respeito dessa cura. Jesus, que tudo sabia, disse para ele no momento: Mateus, o que queres que eu faça para que tenhas confiança em Deus? A cura não é somente o restabelecimento do desequilíbrio orgânico das pessoas. Não é somente devolver aos paralíticos os movimentos das pernas e braços. Não é somente, Mateus, fazer ver aos cegos. É também libertar almas que estão presas no cárcere da carne, talvez por medo de tornar a voltar para a região de onde vieram. Tu sofreste, Mateus, porque querias que Deus te atendesse da maneira que você julgava melhor. Ou seja, devolvendo ao doente em perfeitas condições a sua família. Esqueceste do principal, Mateus. Pedir a Deus que fizesse a vontade dele e não a tua, pois nem sempre sabes o que queres. O restabelecimento completo da alma e do corpo vem da fonte inesgotável do espírito. O espírito nunca foi feito enfermo, Mateus, mas com perfeita saúde. E Jesus finalizou assim: se queres ser, e a bem dizer, vai ser um terapeuta volante em nome da caridade, ao curares os corpos, não te esqueças das almas, de propiciar a elas meios de autoconhecimento, por ser esse meio um caminho, uma semente de luz que cresce na temperatura do amor.
Mas antes, meu filho, de pretender curar os outros, deves propiciar a cura de ti mesmo, com esforço próprio, na feição de disciplina e educação de costumes que o progresso não aceita mais. Cristo abençoa a todos e levanta-se em direção às portas que já estavam sendo abertas. E aí eu fiquei pensando nisso. Quando a gente ouve falar em cura e quando a gente procura qualquer maneira de querer auxiliar ou ajudar as pessoas, seja de que maneira for, a gente pensa muito nisso, né? Nossa, eu preciso ajudar, eu preciso curar o outro, mas eu já pensei assim, será que nós estamos preparados para isso? Será que nós nos curamos para podermos curar os nossos amigos, os nossos irmãos? Porque o mandamento maior de Jesus é sempre ama a Deus como a ti mesmo. Então ele diz, você tem que se amar para aprender a amar o outro. Então nesse momento Jesus diz a Mateus, Mateus, se você quer curar, você precisa primeiro ser curado. Então eu busquei nesse tema da cura, a autocura, aquela que eu acho que cada um de nós deve fazer e deve se preocupar também, tanto quanto a gente se preocupa em auxiliar, em ser caridoso, em curar os outros, que a gente consiga fazer isso por nós mesmos. E aí eu busquei várias palestras, vários palestrantes falando a respeito disso e encontrei uma aula que foi uma lição de vida para mim, coisas simples. É uma filósofa, chama a professora Lúcia Helena Galvão, e eu peguei um depoimento dela, que justamente ela passou por essa situação como Mateus naquele momento. Ela foi convidada por uma mãe que tinha uma filha em estado terminal, e essa filha acompanhava sempre essa professora e pediu que ela fosse vê-la no hospital, fosse conversar com ela. E essa menina aprendeu muito e foi muito abençoada com tudo que ela aprendeu dessa professora. E ela pediu que depois que ela desencarnasse, a professora fizesse um encontro, fizesse uma aula e passasse para as pessoas os conhecimentos que ela passou para aquela menina, porque a menina desencarnou em paz, assim tanto quanto esse menino. Então, o que eu vi nessa aula é o que eu trago para vocês hoje. São coisas simples, mas de uma pessoa de um imenso coração, que eu percebo isso em todas as vezes que ela se coloca, e vou colocar um pouco na nossa visão espírita também. Então ela fala assim, como é que a gente pode ser caminho de cura? O único caminho que a gente pode ter para curar o outro é primeiro se curar, para estar preparado para curar o outro. Então, a cura, que é como a gente concebe no dicionário, procurar o sentido da palavra, é aquilo de restabelecer a saúde, né? Voltar à saúde, estar com a saúde física, mental e espiritual. Mas a palavra cura também é um processo de manter íntegro um alimento, por exemplo. O queijo é curado, tem carnes, coisas que precisam de cura, né? Para se manter íntegros. Então, nesses dois aspectos a gente pode pensar na nossa cura espiritual, mental e física, e também na nossa integridade, mantermos a nossa integridade. Então, o que a gente pode fazer para manter a nossa cura, a nossa integridade? São 3 fatores importantes que ela coloca para a gente procurar o equilíbrio. O equilíbrio a gente ouve falar tanto, meu Deus, aqui mesmo no Espiritismo a gente fala tanto que temos 2 asas, né, do intelecto e do moral, e que se formos muito intelectualizados, talvez a nossa parte espiritual e moral não seja tão elevada. Se formos também muito desenvolvidos moralmente, mas se não tivermos nenhuma base intelectual para que possamos nos ajudar e ajudar o outro, também fica difícil conseguir algum progresso na vida da gente. Então esse equilíbrio das 2 asas que a gente ouve tanto falar no Espiritismo. Buda era um que dizia tanto, falava tanto quanto Jesus, né? A respeito do equilíbrio, do caminho do meio, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, nem para a esquerda, nem para a direita, mas o caminho da retidão, o caminho do meio. Então, eu acho que tudo isso já vem vindo. Mateus era um que conhecia todos os aprendizados, as lições de Buda, e ele pensava nisso também. E Jesus veio para reiterar mais essa série de coisas que a gente ouve e presta atenção.
Então ele diz, a vida busca equilíbrio. Para que a gente possa chegar nesse equilíbrio, nós temos que manter um ambiente de saúde em torno de nós. Primeiro, os nossos pensamentos. Porque tudo começa no nosso pensamento. A nossa vida começa através do pensamento. Depois, os nossos sentimentos. Então, o nosso coração, olha o peso que o nosso sentimento traz para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio. E, finalmente, para os nossos hábitos. Então, repensar tudo aquilo que a gente pode fazer em torno da nossa saúde. Por exemplo, quando a gente perde alguma coisa, quando a gente perde a saúde, que aliás é um momento que é tão difícil a gente fala assim, às vezes da boca para fora a gente diz, eu agradeço por esse momento de dor, de dificuldade. Mas é difícil no momento que você está sofrendo, você interiorizar esse pedido de agradecimento a Deus por esse momento. Mas ela lembra, e eu também já ouvi em várias situações, que quando a gente está num momento muito feliz, muito esfuziante, a gente não consegue se interiorizar e normalmente crescer a partir desse momento de alegria e de satisfação. Mas pelo contrário, quando a gente para, quando a vida nos para, quando nós temos necessidade de ficar quietinho, a gente consegue olhar para dentro para buscar o nosso equilíbrio, para buscar a nossa cura interior. Então, no momento da dificuldade, da dor, pode ser a sua dor por uma doença, pode ser a dor pela perda de uma pessoa que você ama, pode ser a dor pela perda de um relacionamento, pela perda de um trabalho, seja do que for. Quando você está passando por um momento de dor, é um momento de olhar para dentro, para buscar na sua mente, no seu coração e dentro de você o que é que você pode aprender com isso e o que é que você pode fazer para restabelecer o seu equilíbrio. Então, esse é um primeiro passo para a gente buscar esse nosso caminho de cura. Eu dou o primeiro passo e a vida faz o melhor. Eu dou o primeiro passo e Deus proporciona o melhor para a gente. Porque eu vou em busca de me melhorar e de crescer. Então, para curar a mente, uma das dicas que ela dá é fazer as pazes com o passado. É uma reflexão que faz a gente crescer muito, porque às vezes a gente passa uma vida inteira remoendo, trazendo no peito aquele aperto daquilo que aconteceu, às vezes há muitos anos, quando eu era criança, às vezes há 1 ano, 2 anos atrás, uma situação que eu... E a gente não é capaz de crescer com isso porque a gente fica moendo aquilo. Porque tem pessoas que a gente vai encontrar e cada vez que você vai encontrar, você já sabe que ela vai assim, não, porque quando eu era pequeno eu fui abandonado. Não, porque quando eu era assim... Passado, aquilo já passou, aquilo fez parte da nossa vida e a gente tem que fazer as pazes com o passado. Porque senão ele vai se tornar o nosso presente, o nosso futuro. A gente não vai abandonar isso nunca. Não vai ter uma visão de futuro para que a gente possa crescer e se melhorar. Fazer as pazes com o passado fala de perdão. Fala de perdão com o outro, mas fala de perdão com a gente. Porque quantas vezes nós é que fomos responsáveis por tantas dificuldades e dores. Nas vidas anteriores a gente não lembra, mas sabemos que temos coisa para corrigir, senão nós estaríamos aqui. Mas nesta mesma encarnação, quantas coisas a gente fez, das quais a gente vai dizer, puxa vida, podia ter feito diferente, ou me arrependo do que fiz. Então vamos fazer as pazes com esse passado, com esse sentimento de dor para que ele se amenize. Estar em paz com a vida, nos livrarmos de ideias circulares. O que ela diz ideia é aquela que vem o tempo todo na mente da gente. Às vezes você quer se livrar de alguma coisa quando você vê está pensando naquilo. Você quer se livrar de uma chateação de alguma coisa que te fizeram, aquilo está voltando. Pode ter sido no mesmo dia, pode ter sido no dia anterior, pode ter sido há muito tempo. E como é que a gente faz isso? Ela deu um exemplo muito legal. Pega aquela dificuldade, faz uma bolinha e joga longe aquilo. Tira de dentro de você. Vai ficar um vazio em algum lugar onde aquilo ficava te atormentando o tempo todo. Neste vazio, preencha com coisas boas, preencha com alegria, preencha com Deus, preencha com uma boa música, com uma boa conversa com uma pessoa amiga, com um bom prato de comida, com uma alegria, faça alguma coisa que te faz feliz. Saia pela natureza, nós temos aqui praia, nós temos aqui essa natureza maravilhosa. Caminhe, coloque os pés no chão, respire esse ar puro. E aí essa gratidão vai ocupar o espaço daquela
ingratidão que você tinha dentro de você, daquela dor que tinha dentro de você. Fácil não é. É difícil pra caramba. E a gente tem que fazer isso milhões de vezes. Eu lembro daquele livro daquela, acho que era Márcia Luz, que falava a respeito da gratidão. E ela falava, porque é tão simples a gente ser feliz e conseguir tudo que a gente quer. Eu não tenho certeza dos dados, eu vou citar, mas vamos dizer que basta que 10 vezes no seu dia você tenha registrado em você e no seu coração momentos de gratidão. Mas só que a cada ingratidão, ou cada julgamento que você fizer, você volta para a estaca zero. Então você acorda todo feliz, já acorda agradecendo a Deus pelo dia, foi um dia maravilhoso, levantei, dei uma topada no pé da cama. Já xinguei meio mundo porque meu dedão doeu, não sei o quê. Aquele um pontinho que eu tinha feito lá, que eu abri o olho, volta pro zero, porque a topada e a vibração que eu enviei não foi das melhores. Passei, não sei das quantas, vi alguém fazendo alguma coisa. Mas olha, se tem cabimento, fulano. Olha a roupa de ciclano. Olha o jeito que não sei o quê. Tô julgando. Qualquer pontinho que eu tenha feito, volta para estaca zero. E ela coloca assim, gente, vocês não têm noção. Eu já tentei, já vi o quanto é difícil mesmo a gente conseguir passar um dia inteiro fazendo 10 pontos no quesito gratidão, sem ter que voltar para trás. Ela falou, o dia que você chegar nos 10, você está em equilíbrio, você está perfeito, você está em saúde, você está com as portas abertas para evoluir e para ser melhor. É um teste legal para a gente fazer. Porque a gente faz assim, eu falo, eu sou tão grata com tudo. Eu sou grata, eu agradeço a Deus por tantas coisas. Mas se a gente colocar nessa conta que cada vez que a gente julgar alguém, ou se a gente fizer algo de errado, a gente vai voltar a conta para estaca zero, fica difícil da gente seguir em frente, fica complicado a gente seguir. Ver o lado bom dos fatos, das pessoas e da vida, mudar o hábito de lembrar dos defeitos. Assim como, sei lá, uma professora, uma pessoa fala assim, lembra de fulaninho? Primeira coisa que lembra aquele que sentava no fundão que só aprontava. A gente tem esse hábito de lembrar defeitos e coisas complicadas das pessoas. Será que o fulaninho só era um menino que ficava no fundão e que aprontava? Será que todo o ano que ele tenha passado um ano com essa professora, ele não fez nada de bom para que dentro dela, do coração dela, a lembrança que ela tivesse dele fosse uma lembrança positiva? Então vamos tentar olhar, e não é brincar de poliana, mas é lembrar e verificar que todas as pessoas, assim como nós, têm as suas dificuldades e os seus defeitos. Mas muito mais do que isso, tem um lado bom. Basta perguntar para a mãe de qualquer pessoa. Porque mãe perdoa tudo, mãe só vê qualidade. Se tem defeito, tem mais. Lembra daquele monte de coisa boa. Então vamos ser mães também. Vamos ter esse coração de mãe para com as pessoas. Não custa nada. E nos ajuda a melhorar internamente também. Valorizar o lado luminoso das coisas e da vida. Das coisas, ela diz, é uma coisa para se pensar. Era outro livro que eu lembro, Limite Zero, que era um psiquiatra havaiano. Já leu esse livro? Vale a pena. Ele curou uma ala inteira de doentes que viviam num sanatório internados com as vibrações de amor para aquelas pessoas. Ele nunca viu, ele nunca esteve lá. Mas ele enviava, a criação à base do Ho'oponopono, né? Então, eu lembro que ele falava assim no livro, gente, agradeça ao teto que te acolhe, agradeça a essa mesa onde você pode apoiar o livro para você fazer a sua palestra, agradeça a cama que você dormiu, o colchão que você tem, agradeça o cobertor que te acolheu, a casa que te abriga, o carro se você tem, as coisas físicas e materiais que a gente fala, não tem importância. Como não tem importância? A gente batalhou tanto para conseguir as coisas que a gente tem e elas nos auxiliam. Um móvelzinho do lado da minha cama que de manhã eu coloco o meu celular, o meu livro, os meus óculos, foi feito pelas mãos de alguém. Aquela madeira foi trabalhada, alguém colocou carinho, alguém preparou aquele móvel, o outro invernizou, o outro transportou, o outro colocou na loja. Quantas pessoas se envolveram naquilo que você diz, é só um móvel. Mas quanto de vibração aquele móvel pode carregar? E nesse livro ele falava muito das vibrações das paredes do lugar. Então ele vibrava positivamente pelo chão daquela casa, daquele sanatório, pelas paredes, pelo teto, por absolutamente tudo.
assim ele foi curando aquelas pessoas. É um livro maravilhoso, vale a pena ler. E uma história que ela colocou, eu achei interessante também, que ela falava, não sei se vocês já viram, para mim foi a primeira vez que eu vi a historinha, que ela falava dos sapatos virados, que era um senhor que morava numa cidade pequena e ele não suportava o lugar onde ele morava, achava horrível, tudo era ruim, a família dele não era boa, a casa não era boa, as pessoas não eram legais, o lugar não tinha nada, nada era bom. E aí disseram para ele que naquele dia ia passar um sábio na cidade e que se alguma pessoa chegasse para aquele sábio e fizesse um pedido para ele, que fosse um pedido realmente justo e bom, aquele pedido seria atendido. Ai, ele falou, vai ser hoje, eu vou me livrar dessa cidade, desse lugar, dessas coisas todas, e eu vou tentar, né? Aí o sábio chegou, ele chegou para perto do sábio e disse, posso fazer um pedido? O sábio disse, pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, se for um pedido justo, eu vou te dar que você possa desejar, né? Receber esse seu pedido, vai ser aceito, vai ser atendido, vamos dizer. E aí ele disse, olha, essa cidade é uma cidade horrorosa, uma cidade suja, uma cidade onde as pessoas nem se cumprimentam, não se querem bem, não tem nada nessa cidade de interessante, não tem nada que eu possa fazer. A minha família, a minha casa é um horror. A minha esposa, os meus... Nossa, é tudo muito... Eu quero sair, eu quero ir para uma cidade onde tudo seja maravilhoso, onde as pessoas sejam boas, onde tenha muitas coisas interessantes para eu fazer. Ai, será que você pode me realizar esse desejo? Eu disse, sim, é justo, é justo. Então, você vai fazer o seguinte, amanhã de manhã você vai sair pelas portas da cidade e vai caminhar por essa estrada. A estrada era uma reta só. E você vai caminhar sem parar e vai chegar na cidade dos seus sonhos. Ele agradeceu muito o sábio de manhã, pegou só a mochilinha dele com água, alguma coisa que ele precisasse, não avisou a família, não avisou nada, e se pôs a caminhar. Andou muito, muito, cansou, aí chegou a noite e falou, nossa, eu tenho que parar para descansar um pouco, né? Então eu vou deitar aqui embaixo dessa árvore e vou descansar. E tirou os sapatos. E como era uma reta só a estrada, ele falou assim, vou fazer o seguinte, para eu não errar para que lado eu vou, porque era tudo uma coisa só, era tudo igual, vou colocar os meus sapatos à frente, na direção certinha da onde eu tenho que ir. Quando eu acordar, eu vou seguir nessa mesma direção, vou chegar nessa cidade maravilhosa, especial dos meus sonhos. E dormiu. Quando dormiu, passou uma turma de adolescentes, brincalhões, e olharam, viram lá o moço dormindo com o sapatinho arrumadinho. Falaram, vamos lá virar o sapato, só de graça, não sei o que lá. Virar o sapato pro lado de cá. Achando que só ia acordar, ia calçar o sapato, ao contrário, ia levantar. E foram embora, dando risada da graça que tinham feito. Amanheceu o dia, o homem acordou, olhou os sapatos, viu para que lado estavam direcionados, calçou os sapatos, sem saber. Estava voltando pelo caminho que ele já tinha vindo. Era a mesma estrada. E quando ele estava voltando, caminhou bastante, chegou nas portas da cidade, que era que ele tinha saído no dia anterior, e olhou aquela... Nossa, que portal maravilhoso dessa cidade! Realmente o sábio disse que eu ia encontrar um lugar maravilhoso. Aí entrou pela cidade e falou, nossa, que cidade organizada, que cidade bonita. Parece um pouco com a cidade que eu vivia, mas não pode ser. Olha que cidade linda, que cidade boa. Olha as pessoas como são felizes, como as pessoas cumprimentam nas ruas. Chegou perto da casa dele e falou, nossa, essa casa então parece minha casa. Mas não pode ser porque eu estou em outra cidade. Bateu na porta, a esposa abriu, ele... Nossa, mas é muito parecida com a minha esposa, mas que esposa maravilhosa, que inteligente, que educada, que prestimosa, que crianças lindas, parecem meus filhos, afinal de contas. Ele voltou justamente para o lugar onde ele sempre viveu, mas voltou com outros olhos, com o coração aberto para enxergar. Então isso é uma coisa que a gente pode fazer um treinamento no nosso dia a dia também, de enxergar a nossa vida, de enxergar as pessoas, de enxergar a nossa cidade, de enxergar os nossos familiares, de enxergar tudo que a gente enxerga com tanta dificuldade, sempre julgando, com os olhos abertos e com os olhos do coração. Lembrar dessa história do sapatinho vai ser uma coisa que vai ficar na minha cabeça para sempre. Porque a gente vai caminhar agora na direção certa, que é a direção que a gente está caminhando. Porque se a gente está aqui, não é? É porque aqui é o melhor lugar. Se a gente está nessa família, é porque é essa família.
Se a gente está nessa casa de união, é porque é aqui que a gente tem que estar. Então, agradecer a isso e valorizar aquilo que a gente tem. Ela fala que a gente deve ser detalhista em tudo. Então, se você quer se curar, quer se cuidar, cuida bem de você. Põe a sua melhor roupa. Usa a melhor louça da sua casa para você. Toma o café naquela xicrinha que você tem guardada, que é de herança da família, para você. Lógico que você guarda o seu melhor para oferecer para suas visitas, mas ofereça para você. Ofereça o melhor que você tem para você mesmo. Depois você também vai oferecer às outras pessoas. Falar e pensar na saúde, isso ajuda aí muito. Por quê? Atrai saúde. Se a gente quer uma vibração boa perto de nós, o que a gente faz? Coisas boas, vive na alegria, vive com boas vibrações e atrai a espiritualidade de luz para perto de nós. Isso a gente sabe. Saúde é da mesma maneira. Quer ter saúde? Vibre saúde. Pense saúde. Não que a gente vai, num passe de mágica, realmente resolver todas as nossas dificuldades. Mas com certeza a gente vai passar pela dificuldade com mais facilidade. A magia dos inícios, ela diz isso, ela fala, quando você amanhecer, pense em alguma coisa que você gosta muito. Deixe um livrinho que você gosta de ler. Deixe uma frase. Deixe uma música que você gosta muito. É muito importante que a gente já amanheça, já comece o dia com alguma coisa que nos traga paz, que nos traga tranquilidade, que nos traga harmonia e luz, não é? Então ontem eu fiquei, desde que eu estou com essa palestra, ficou na minha mente, que seria até para finalizar, mas já falo aqui, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Amanheci, faz 3 dias, e ela diz também, use essa mesma técnica para você dormir. Faça uma coisa muito boa, algo de elevado, de bom para você, que te traga a alegria. Você vai ver a diferença que vai ser a sua noite de sono. Então, para que a gente faça isso com a gente também, estar inteiro naquilo que você faz, corpo e mente, colocar o seu coração em tudo aquilo que você faz. Ela diz, distribui seu coração, vai jogando seu coração por todos os lugares e depois passa recolhendo, vai vendo o seu coração e o amor em todas as coisas que você faz, nas pessoas com as quais você convive. Isso é valorizar a vida. Busque se concentrar naquilo de positivo que você tem. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de se concentrar naquilo que é bom e tem literalmente dificuldades. Eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Eu lembro que numa casa de oração também me ensinaram a acender uma vela e ficar olhando a chama da vela. Ficar tanto tempo concentrado naquela vela que você consiga se concentrar depois em alguma coisa que você vai fazer. Ela sugere, não me lembro o nome, que ela fala, um exercício que ela recomenda bastante, você faz um círculo numa folha de papel e um ponto no meio. E você vai ficar aqui olhando, tão concentrado naquele ponto do meio, que aquele círculo desapareça, tamanha concentração que você está tendo ali naquele momento. Que isso é um exercício prático que te ajuda a aprender a se concentrar em outras coisas. Então, se você vai fazer um trabalho que você precisa, se você quer se concentrar no momento presente, é um jeito também de você treinar a sua concentração. Evitar críticas e julgamentos, a gente já falou que isso é altamente tóxico. Isso faz muito mais mal para a gente do que para a pessoa ou para a situação que a gente está criticando. Então, esses cuidados com o nosso pensamento. O nosso lado emocional é a segunda parte que a gente tem que cuidar e muito bem. Então, criar laços afetivos com tudo e com todos. Então, essa gratidão que eu falei, com tudo aquilo que a gente tem, até as coisas materiais e, acima de tudo, as coisas espirituais, as pessoas, os sentimentos, aquilo tudo que a gente tem dentro da gente, guardar assim com um carinho muito especial dentro do nosso coração. Porque tudo isso chegou pra gente através de Deus, nosso Pai. Porque eu acredito que absolutamente nada do que a gente tem, a gente conquistou sozinho. A gente conquistou sempre com a ajuda do plano espiritual. Sempre com a torcida do nosso mentor espiritual que está ali torcendo por nós. Então, expandir o nosso amor. Porque fé na vida e fé em Deus é a melhor maneira da gente se concentrar, da gente ser grato a tudo aquilo que a gente tem. E, finalmente, as nossas ações. Contato com a natureza, eu já falei.
a prática do perdão e a paciência. E a paciência, ela coloca também, principalmente, a gente ter tempo e paciência para esperar os processos todos que a gente passa pela vida. Né? Porque a gente fala assim, tenha paciência com essa criança, tenha paciência com o processo que você está passando também. Todas as coisas que a gente quer conquistar levam tempo. A gente tem que cultivar e a gente tem que aprender a confiar nesse processo, a ter paciência e esperar. Porque é já assim que vai fazer um milagre, a gente vai pedir uma coisa e ela vai acontecer no mesmo instante. Tudo é um processo. Então, ter paciência e respeitar esse processo. A prática do perdão é algo muito importante, a gente aprender a perdoar-se e a perdoar o outro. Porque às vezes a gente diz assim, não posso perdoar fulano, não posso perdoar o que ele fez, não tem perdão. E aí ela põe um questionamento que eu coloquei muito forte para mim. Será que ele não tem perdão? Ou eu não tenho amor suficiente para poder perdoá-lo? Será que o que eu fiz para mim não tem perdão? Ou eu não tenho amor suficiente por mim para me perdoar pelas minhas falhas? Então, isso é um questionamento legal para a gente fazer. Praticar o bem é algo que a gente deve fazer sempre, a todo dia e a todo momento, e também nos traz essa saúde espiritual, essa saúde mental. Então, a prática da caridade, que tanto a gente prega, que tanto a gente faz, não importa no que seja você sair de manhã e caminhar e dizer um bom dia para as pessoas que estão passando por você, que as pessoas se assustam. Seja o que for, é colocar carinho naquele lanche que você está preparando para o seu filho que vai para a escola, é colocar muito amor no tempero da comida que você faz para a sua família. Às vezes, sem sair de casa, não é? Você é capaz de fazer a caridade. E aí você pode estender isso a outras tantas pessoas. Você pode oferecer o seu trabalho numa casa espírita ou em qualquer lugar, em qualquer entidade. Você pode aí acompanhar uma ajuda aos moradores de rua, fazer uma visita a eles. Pode fazer alguma coisa para o enxoval das crianças dentro da sua casa. Então, às vezes a gente diz, não tem condição de ir a lugar nenhum. Às vezes você não precisa ir a lugar nenhum. Você pode fazer isso dentro da sua própria casa. Limpar os ambientes é muito importante. Ela diz, é muito importante que você viva num lugar limpo e arrumado. Aquilo que você limpa do lado de fora, você está limpando também o seu lado de dentro. Então eu digo assim, ajudar pessoas que têm tanta dificuldade, que vivem em situações também de não conseguir organizar, limpar o lugar em que vive, isso tudo traz para eles também muita angústia e muita dificuldade. Então que a gente possa ajudar essas pessoas e que também a gente possa fazer isso por nós. Então que o melhor, além da melhor moça, a minha casa limpa, a minha casa organizada. Isso traz limpeza para mim por dentro também. Estar bem por si e pelo outro. Buscar a paz e a serenidade. Tudo isso são coisas que parecem tão difíceis, mas são coisas que a gente pode fazer por nós. São coisas que vão nos trazer a cura. São coisas que vão nos trazer o bem-estar. E acima de tudo, lógico, quem cura a si está curando o outro. Foi essa a lição maior que o Mestre Jesus nos deu. Ele não precisava de cura para nada, mas ele nos ensinou a curar os outros. E desta vez, através dessa conversa com Mateus, nos ensinou que para curar o outro, precisamos nos curar primeiro. Então que a gente possa estar sempre em paz com a nossa vida, sabendo que ela não nos deve nada. Vamos zerar a nossa conta com a nossa vida. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. E, acima de tudo, vamos aprender a cuidar também muito bem de nós, para que a gente possa curar os nossos irmãos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos proteja e nos traga aquela cura. E cada um de nós sabe em que setor, em que momento, em que área da nossa vida nós necessitamos de cura. Que Deus nos proteja, nos abençoe e que através dele a gente possa sempre, sempre, sempre agradecer por mais essa oportunidade de crescimento. Que assim seja. Vamos
Vamos todos neste momento fechar os nossos olhos, manter assim o pensamento elevado, o pensamento em Jesus. E claro, com essas palavras aqui, vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, agradecer pela oportunidade desta encarnação, pela nossa família, pelos nossos amigos, por todos aqueles com quem dividimos a nossa jornada. E vamos ainda aproveitar que estamos aqui com o pensamento elevado e emanar as nossas melhores vibrações ao nosso planeta, aos nossos irmãos, nesse momento tão difícil que muitos dos nossos irmãos passam. Vamos emanar o nosso amor, o nosso carinho e rogar ao nosso Pai amado que os nossos irmãos tenham serenidade e muito amor para conduzir a situação, para que em breve possamos novamente estar em paz e possamos então trilhar o nosso caminho juntos, como filhos do mesmo Pai que somos. E vamos nos manter em silêncio, com o coração sereno, para que possamos agora continuar com o tratamento, para recebermos o passe. É muito importante que nós nos mantenhamos sentados, com o pensamento em Jesus, serenos, para que possamos receber o tratamento. Que Jesus abençoe sempre a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.